Letícia. Tudo bem? A Tainá, ela não vai poder entrar hoje, porque o filho dela teve que fazer uma cirurgia, tá? E tá bem? Tá bem, graças a Deus. Ela saiu do hospital agora há pouco. Ah, então tá bom. Depois ela assiste a aula gravada, eu vou, assim que termina, eu já coloco lá no ambiente as aulas gravadas. Agora, no fim de semana, eu vou colocar as que estão faltando do YouTube, vou organizar direitinho. Mas aí o pessoal assiste a aula gravada e qualquer dúvida me chama no WhatsApp, tá bom? Ok. Então vamos lá, gente, vamos começar. Vou compartilhar aqui. Bom, já é a nossa aula número 10. Já estamos na aula 10 aí. Qualquer problema que tiver, que vocês quiserem me interromper aí para perguntar, é só abrir o som e perguntar. Não adianta vocês colocarem no chat, porque, como eu já disse, não dá para eu acompanhar o chat quando eu estou no modo apresentação. Quem sabe no ano que vem eu consiga comprar um outro monitor, aí dá para acompanhar, porque aí eu fico com 2 monitores. Mas enquanto tiver um monitor só, não dá para eu acompanhar. Hoje nós vamos falar... Ah lá, eu adoro essa foto aí que a gente vê, essa vista aérea do nosso porto aí. É um porto muito grande, é o maior da América Latina ainda hoje. Nós vamos iniciar falando dos agentes que atuam no Porto de Santos. Por quê? Porque nos relatórios que vocês pegaram, tem muitos termos, né? Muitos envolvidos naqueles sistemas de resíduo e tal. Então, eu falei assim, vou fazer um apanhado de todos os agentes que atuam dentro do Porto de Santos, né? Que são as pessoas responsabilizadas por... são as pessoas responsabilizadas por manter eu tive que sair para autorizar alguém até agora, eu me perdi onde é que eu estava. Peraí. Cadê a minha tela? Aqui. Então, eu vou falar sobre as pessoas que atuam, né? Todos os atores do Porto de Santos, né? Então, a gente tem algumas pessoas, né, envolvidas. Quando vocês pegaram os relatórios, vocês viram lá, né, que tem embarcações, agências, terminais, né? Tem um monte de gente. Então, eu fiz uma listagem de todo mundo que compõe o Porto de Santos, né? Então, a gente tem aí a primeira coisa primeiro dos participantes, que é a Agência Nacional dos Transportes Aquaviários, que é a ANTAQ, né? A ANTAQ, que tem esse logotipo aí, né? Uma autarquia que está vinculada ao Ministério da Infraestrutura, e qual é a função da ANTAQ dentro do porto, né? Ela vai regular, supervisionar, fiscalizar todas as atividades de prestação de serviços e transportes que sejam aquaviários e de exploração da infraestrutura portuária e aquaviária. Tá? Então, a ANTAQ é um órgão regulador e ele está dentro de todos os portos, vai ter aí um representante da ANTAQ. A gente tem também a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. A Anvisa também é uma autarquia que está vinculada ao Ministério da Saúde, e é ela que vai controlar toda a parte sanitária, né, nos meios de transporte, dos viajantes, na infraestrutura, dos produtos que são importados e exportados, dos serviços, toda a vigilância epidemiológica, tanto é que quando teve toda essa onda aí da Covid, era a Anvisa que fazia a regulação dos navios, se tinha Covid, se não tinha Covid, se podia entrar no porto, se não podia, se os tripulantes podem descer, se não pode. Então, se tem, por exemplo, tem um navio de passageiro, e aí tem uma epidemia dentro do navio, né? Tem algum tipo de doença dentro do navio, a Anvisa é acionada imediatamente, e é a Anvisa que vai determinar quem pode descer, quem não pode descer, quanto tempo vai ter que ficar lá, por exemplo, tem que fazer uma quarentena, tem que ficar dentro do navio afastado do porto, né? Então, é a Anvisa que vai controlar todas essas coisas, né? Que vai emitir um certificado quando tiver liberado, né? Quando essa embarcação estiver liberada para operar no porto. E aí a Anvisa ela não vai regular só a embarcação, né? Claro que ela vai regular tudo que está dentro da embarcação, principalmente as pessoas. Então, se houver algum surto, alguma doença, alguma epidemia, né? Alguma coisa, então a Anvisa que é acionada
para fazer essa regulação aí, para saber se as pessoas podem descer ou não. Né? E como é uma vigilância sanitária, ela vai fazer toda a parte de inspeção, de limpeza, né? Da parte de comida, da parte de... Então, por exemplo, se o navio está em condições, se os tripulantes não estão comendo nenhuma comida contaminada, se for um navio de passageiros, se os passageiros não estão com nada contaminado. Então, deu um problema com os passageiros, alguém teve lá uma indisposição por problema de comida. Então, a Anvisa é acionada para ver o alimento que foi servido dentro desse navio. Então, é a Anvisa que é a responsável, né? Tá diretamente ligada ao Ministério da Saúde, e ela está responsável por fazer todo o controle sanitário em todos os transportes e viajantes. Então, todo mundo que vai também embarcar também passa aí por uma fiscalização da Anvisa. Outro órgão, né, que está lá é o IBAMA e a CETESB, que são as autoridades ambientais, né, que vão exercer esse papel dentro do porto, respondendo por toda a análise das emissões de licenças ambientais, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Então, toda essa parte de resíduos, né, que a gente está vendo, toda essa parte de meio ambiente, de sujeira, de contaminação, de meio ambiente, é controlado pelo IBAMA e pela CETESB. São eles que vão expedir os papéis que vão autorizar ou não fazer, né? Vão dar as licenças ambientais para todo e qualquer empreendimento que seja feito dentro do porto, né? Então, essa fiscalização ambiental é de responsabilidade do IBAMA e da CETESB. Então, quando tem qualquer tipo de contaminação, qualquer tipo de acidente, qualquer coisa que vá envolver aí meio ambiente, quem é acionado, IBAMA e CETESB. Então, essas são agências reguladoras, né, e as autarquias que estão dentro. Aí a gente tem alguns órgãos governamentais que também estão dentro dos portos. E, gente, não é só dentro do porto, tá? Dentro de aeroporto também. Então, qualquer lugar que faça algum tipo de fronteira, né, que faça algum tipo de entrada e saída do país, a gente vai ter esses órgãos, né? Dentro desses locais onde transitam as pessoas, né? Então, aqui a gente tem como órgão governamental a Receita Federal e a Alfândega, né? O Alfândega, que são responsáveis. Desculpa, minha vizinha chegou com o cachorro e ele está meio nervoso, eu acho, aqui no corredor latindo. Então, a Receita Federal e a Alfândega são responsáveis por fiscalizar a entrada, permanência, movimentação, saída de pessoas, veículos, cargas. Todas essas coisas são de responsabilidade da Receita Federal e da Alfândega, tem que passar. Tanto é que quando a gente viaja, quando a gente vem de fora, ou quando a gente vai entrar em algum outro país, a gente tem que passar pela Receita Federal e pela Alfândega, né? Quem é que vai controlar se há algum tipo de contrabando, de alguma coisa entrando ilegal no país, né? Então, por exemplo, uma droga, se está entrando droga no país. Então, quem vai ver e quem vai fiscalizar isso é a Receita Federal e a Alfândega. Elas vão responder por toda a vigilância aduaneira, né, e repressão do contrabando, descaminho. A gente já falou de contrabando e descaminho, né, numa outra aula. Arrecadação de tributos, né? Por exemplo, eu cheguei aqui, eu trouxe trouxe alguma carga, alguma coisa que tem que ter um tributo, que tem que ter um imposto. Então, a Alfândega e a Receita Federal vão ser responsáveis por taxar, né, por fazer a taxação desse produto, né, dessa entrada e dessa saída, né, então, tanto quanto da entrada quanto da saída dos produtos. Também em aeroportos isso também acontece, também tem lá a Alfândega, a Receita Federal, que também vão fiscalizar toda a entrada e toda a saída. Quando a gente chega de navio, e o navio está vindo de um outro país, a gente tem que passar pela Receita e pela Alfândega para saber se a gente não trouxe nada ilegal de outro país, né? A gente também passa, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem de navio, e quando a gente chega no porto, que a gente vai fazer o traslado do porto para poder ir depois para o aeroporto, porque eu fiz uma viagem de navio fora do Brasil, né?
a gente também passa pela Receita, pela alfândega, para saber se a gente não está saindo daquele país com alguma coisa que teria que ter pago um imposto, que teria que ter sido taxado. Então, a Receita Federal e a alfândega vão fazer esse controle. Nos aeroportos, esse controle é maior, né? Porque no aeroporto transita mais turistas, né? Aqui no porto a gente tem a época do turismo, né? A gente tem a época dos navios de passageiro aqui no Porto de Santos, né? Mas existem outros portos que transitam aí com navios vindos de outro país. Quando os navios chegam lá da Itália, que eles chegam lá por novembro, mais ou menos, né? Existe aí um trabalho maior, porque existem pessoas que vêm com esses navios direto da Itália. Então, ele está vindo diretamente da Itália, entrando no Brasil. Então, tudo que tiver dentro desse navio vai ter que passar lá pela alfândega para saber se esses passageiros, né, não estão trazendo nada dos países, né, por onde esse navio passou, para dentro do Brasil sem pagar os devidos impostos, e se não está trazendo nada proibido, se não está vindo droga, né? Todas essas coisas, aí a Receita Federal e a alfândega vão estar responsáveis. A Capitania dos Portos de São Paulo também é um órgão governamental que está vinculado à Marinha, né? E a Capitania dos Portos contribui para orientar e coordenar todas as ações das atividades da Marinha Mercante. Vai fiscalizar os serviços de praticagem, né? A gente já falou lá do prático, quem é o prático, né? O que ele faz. Então, é a Capitania dos Portos que fiscaliza os serviços da praticagem, que faz a realização das inspeções navais, né, dentro dos navios, que conduz os inquéritos administrativos se acontece algum acidente de navegação, vai auxiliar no serviço de salvamento marítimo se houver a necessidade, e vai manter a sinalização náutica, né? A Capitania dos Portos que faz toda a sinalização, que é responsável pela sinalização náutica. Aí a gente tem também o órgão da Polícia Federal, que é um núcleo especial de polícia marítima, que se chama NEPOM, né? Esse órgão ele faz o patrulhamento e a fiscalização do tráfico internacional dos navios que atracam no porto, né? Ele é uma polícia federal especial, né, da Marinha, aí que faz todo esse patrulhamento rotineiro, né? Um patrulhamento rotineiro de fiscalização. Então, esse patrulhamento é feito constantemente. A gente tem também a Vigiagro, que é o Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional, que é ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que vai fiscalizar o quê? Comidas que chegam, carne, animais que são para alimento, o abastecimento de cargas de origem animal, vegetal, movimentadas no porto, né? Então, por exemplo, chegou lá um carregamento de carne, né? Que vai ser distribuído para algum lugar, para frigoríficos e tal. Então, a Vigiagro, né, esse sistema de vigilância agropecuária, vai ver se essa carne está em condições, se ela pode entrar no país, se ela pode entrar no porto, se ela pode ser distribuída. Deixa eu ir lá, autorizar a entrada de mais alguém que chegou. Chegou alguém? Eu acho que não. Eu escutei o barulhinho. O Emerson. O Emerson chegou. Oi, Emerson, tudo bem? Tudo, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, a Vigiagro vai ser responsável por fiscalizar essas comidas, né, essas cargas de origem animal ou vegetal que são movimentadas no porto. E aí a Vigiagro vai dizer se está com qualidade, se pode ir, né? Quando teve a vaca louca, a gripe do frango, essas coisas todas, é a Vigiagro que é responsável por verificar se essa comida que está chegando no porto e vai ser distribuída aí para outros locais, se ela está em condições de sair ou não, se essa carga vai ficar presa, se essa carga vai embora, se não vai. Então, é a Vigiagro que atesta a qualidade desse alimento que está entrando aí pelo porto. E aí a gente tem os arrendatários, os autorizatários e os operadores. Eu estou dando desse glossário para vocês, porque eu sei que quando vocês pegaram os relatórios para olhar, vocês se deram aí, deram de cara aí com esses nomes, né? Porque todos esses órgãos que eu estou falando, a gente está falando de pessoas que estão lá dentro,
de equipamentos, porque a gente tem que sempre lembrar que o relatório ele vai falar dos resíduos que todos esses órgãos vão gerar dentro do Porto de Santos, né? Então, para que a gente saiba o que cada um gerou aí de resíduo, a gente tem que saber quem é quem, né? Para saber quem foi que gerou o resíduo, como que foi feito a destinação desse resíduo e tudo mais. A gente vai ver mais para frente que existe um plano, né? Que o Porto tem um plano para saber como que vai lidar com esses resíduos. Bom, os arrendatários são as empresas que vão deter o direito de exploração de alguma área, né, da área para operação portuária dentro dos limites do porto organizado. Vocês têm aula lá com o Aguinaldo, e eu sei que o Aguinaldo fala muito sobre isso, né? Sobre porto organizado, sobre os TUPs, né? Sobre terminais. Eu acho que é sobre isso que ele fala com vocês também, porque eu tive aula disso com ele. Então, os arrendatários são responsáveis pelos terminais portuários. Lá no final dessa apresentação, eu vou mostrar para vocês quais são os terminais portuários que operam dentro do Porto de Santos. São vários, acho que são 57 terminais portuários. E aí, nesses terminais portuários, vão estar os embarques, né? Vão ser realizados embarques, desembarques, descargas, armazenamento de mercadorias. E esses arrendatários são essas pessoas que arrendam, né? Que têm o direito de fazer a exploração de uma determinada área dentro do porto. Né, o porto vai ter os terminais especializados nas operações de carga geral, containerizada, veículos, granéis sólidos e líquidos e passageiros, que depois lá naquela lista dos terminais eu vou mostrar para vocês. Com o pessoal do 4º semestre eu estou trabalhando esses terminais, né, esses terminais de container, de granel sólido, granel líquido, né, tem um terminal para cada tipo de carga. Os arrendamentos dos terminais dentro do porto são feitos por meio de contratos, né? Então, é como se eu alugasse uma área dentro do porto, né? E eu fizesse um contrato que é realizado aí, que é feita uma licitação por meio da ANTAC. A ANTAC vai lá e faz essa licitação para eu poder ter uma área dentro do porto e ser um arrendatário do porto. O autorizatário é uma empresa que vai deter o direito de exploração diária, né, da operação portuária fora dos limites do porto organizado, né? Então, a gente tinha lá o arrendatário, que era dentro dos limites do porto organizado, e o autorizatário, que está fora dos limites do porto organizado. Então, os autorizatários são os responsáveis pelos terminais de uso privado, que são chamados de TUP, né, que também são explorados mediante uma autorização da ANTAC. Aí a gente tem o operador portuário, que ele é pré-qualificado pela Santos Port Authority. Gente, percebam que não existe mais o termo CODESP, tá? Então, tudo que vocês virem, que vocês lerem como CODESP, agora é SPA, Santos Port Authority. Esse nome foi modificado, foi mudado, então CODESP não existe mais. Agora é só SPA, Santos Port Authority, tá? Então, o operador portuário vai ser qualificado pela SPA, que antigamente era CODESP, e vai responder pela coordenação das operações portuárias que vão estar na sua responsabilidade em terra ou a bordo das embarcações. Então, o operador portuário é aquele que vai responder por todas as operações portuárias, né, em terra ou a bordo das embarcações. Aí a gente tem agentes, armadores e despachantes. Gente, tem gente pra caramba trabalhando no porto, tá? A gente percebe aí por esses setores, né, que tem muita área no porto, né? Então, vocês podem perceber que tem bastante lugar para vocês arrumarem emprego, tá? Os agentes marítimos são representantes dos armadores nos portos. Quem são os armadores, gente? Os armadores são os donos dos navios, né? Então, o agente marítimo ele é representante do armador dentro do porto. Ele vai responder por todo o suprimento, né, por todos os materiais que são necessários dentro dos navios, né, e pela intermediação comercial. Então, tudo que vai dentro de um navio, né, desde a caneta até tudo que tiver dentro do navio, quem é responsável por fazer esse suprimento, né, que vai estar representando o armador, vai ser o agente marítimo, e ele, então, vai ser o elo entre o dono dos navios e
os intervenientes públicos e privados nos processos de exportação e importação. Então, o agente marítimo é aquele que representa o dono do navio. Aí a gente tem o armador, que é o dono do navio, que vai viabilizar o transporte marítimo de cargas nas rotas locais ou internacionais. Ele é o dono do navio. Então, é ele que vai colocar esse navio, né, que vai viabilizar a possibilidade desse navio estar transitando aí entre portos. E aí a gente vai ter o despachante aduaneiro, que vai representar os importadores, os exportadores, os transportadores, armazéns alfandegados, perante os órgãos governamentais. O despachante aduaneiro é quem faz toda a papelada, né, que deixa tudo nos conformes, né, que entende de toda a fiscalização, tributos, toda essa parte burocrática da importação e da exportação. Quem vai fazer isso é um despachante aduaneiro. Então, esse despachante aduaneiro também vai atuar lá no Porto de Santos, né, em todos os portos, né, vai ter os despachantes aduaneiros, que vão ser os responsáveis por toda a parte de papelada, né? Aí a gente tem fornecedores de bens e serviços portuários. A gente tem o bunker, que são os fornecedores de combustíveis, né, para os navios, para as máquinas, né, para tudo mais. Os rebocadores, a gente já viu o rebocador, eu acredito que... não, nessa sala eu não falei sobre os rebocadores, foi na outra turma. Os rebocadores, que são aqueles navios que vão fazer as manobras, né? Aqueles pequenos barcos que ajudam na manobra dos navios, né? E eles vão, que operam nas manobras dos navios, atuam no serviço de atracação e desatracação. Então, para atracar e desatracar, são os rebocadores que fazem esse auxílio aos navios. E aí a gente tem os materiais de consumo, que são os fornecedores de tudo aquilo que é consumido a bordo, né? Alimento, bebida, peça, equipamentos de escritório, roupa de cama, mesa, banho, tudo que for necessário para se viver, né? E para se viajar no navio, né? Todo o material que é consumido dentro desse navio são esses fornecedores dos materiais de consumo de bordo, que vão ser os responsáveis. Aí a gente tem os fornecedores de bens e serviços portuários, que é o OGMO, né, o órgão gestor de mão de obra. O Agnaldo também, eu sei que ele fala bastante do OGMO, ele vai administrar o fornecimento de mão de obra avulsa, né, para a realização das operações. Então, eu estou precisando lá, um navio está precisando de alguém para fazer carga e descarga, para operar uma empilhadeira, para qualquer coisa. Quem vai fazer a gestão, né, quem vai administrar essa mão de obra é o OGMO, porque esses trabalhadores são avulsos, eles vão no OGMO, se inscrevem no OGMO, recebem pelo OGMO, né? Então, é tudo gerenciado lá pelo OGMO, que também faz parte, né, de dentro do Porto de Santos. Aí a gente tem a praticagem, né, que são aquelas pessoas que são os práticos, que ajudam, né, que assessoram os comandantes dos navios na entrada e na saída dos navios. Então, o navio chega lá no Porto de Santos e imediatamente vai encostar um barquinho, né, com o prático vai subir no navio. E aí, a partir de um determinado momento da entrada do navio no porto, é o prático que vai fazer, que vai comandar esse navio, que vai entrar com o navio, porque o prático, ele conhece muito bem toda a área portuária, né? Toda a área de entrada do porto. Então, ele sabe quais são os locais onde a profundidade é maior ou menor, onde ele pode manobrar com o navio ou não pode. Então, é o prático que faz esse comando. É uma das profissões mais bem pagas do Porto de Santos. Com certeza, professora. É o calado, né, que eles falam, né? Exatamente, o calado do navio, onde o calado pode passar. O calado é aquela altura que está na linha do navio, que vai da linha do navio que vai até a parte do solo, né? Então, eu tenho que ter 1 metro, mais ou menos, de linha de segurança, né, para o navio não raspar, não bater, não ter nenhuma avaria, né, na parte de baixo do casco, né, não pode ter avaria na parte de baixo do casco. Então, quem conhece todo esse terreno da entrada do porto é o prático. Então, o prático hoje é uma das profissões mais bem pagas do Porto Santos. Ele recebe por navio que professora, ele faz.
Oi. Tem uma moça que é a única, ela é prática, né? É uma mulher aí. É, só tem uma Uma vez mulher. ela fez uma avaria danada aqui na balsa. É mesmo? Oh, Já meu faz um Deus. tempinho isso aí já. Tadinha, né? Deve ter sido chamada de barbeira, né? O Fontes, que é um senhorzinho já muito antigo, todo mundo conhece o Fontes. O Fontes ele já foi até no Globo Repórter, entrevistado e tudo mais. Ele é o cara que mais ganha, né? O prático mais antigo aqui do Porto de Santos. E ele é o cara que mais manja daquela região de entrada e saída do Porto. Então, o prático ele é feito um concurso, né? Tem curso para praticagem e tudo mais, e ele é feito um concurso para saber se você pode ou não ser prático, e o prático recebe por navio que ele manobra, né? Ele ganha por navio. Então, cada manobra que ele faz é um valor que ele recebe aí do armador, é o armador que paga o prático, né? Então, esses profissionais assessoram os comandantes das manobras de entrada, saída, movimentação das embarcações dentro do porto, né? Dentro do porto, e que vai coordenar também o tráfego marítimo e vai gerenciar todos os riscos, né? Todos os riscos navais que tem lá naquelas águas restritas do porto. Então, o prático ele tem uma função muito importante aí na manobra dos navios. E existe lá o órgão que é a praticagem, né? Existe até quando a gente não estava com pandemia, a gente sempre organizava visitas lá na praticagem, eles recebem os alunos, eles mostram como funciona, eles dão cafezinho da tarde para a gente, eles são muito receptivos, são muito legais, né? Quando a gente leva aluno para conhecer, para saber o que eles fazem, então é muita gente trabalhando, é muita gente atuando. Então, a gente tem que ver que cada um desses órgãos que eu estou mostrando para vocês tem muita gente atuando e tem muito lixo sendo gerado, né? A gente não pode esquecer o objetivo da nossa aula. A gente está pensando em todo o lixo, né? Em todo o resíduo que vai ser produzido em cada um desses locais, né? Então, a PNRS vai atuar dentro, né, de como cada um desses órgãos vai lidar com os seus resíduos, e é para isso que tem lá os relatórios depois. E aí a gente tem os terminais, eu vou tentar abrir por aqui, eu não sei se vai abrir. Vocês estão vendo? Negativo, professor. Não? Então deixa Ainda não. eu vou parar de compartilhar. Vou parar a apresentação e vou fazer um compartilhamento só dos terminais que eu quero mostrar para vocês. Só preciso saber como é que eu faço isso. Acho que tem que pegar aqui e compartilhar, acho que a tela inteira. Acho que se eu vier por aqui eu consigo. Aqui vocês estão vendo? Os terminais? A lista com os terminais? Sim. Agora sim, agora sim. Então tá. Esses terminais são os terminais que atuam dentro do porto, né? Essa listagem aí de arrendatários, ela tá lá no Porto de Santos, também eu posso passar para vocês, se vocês quiserem depois, eu tenho ela salva aqui. Então, existem 53 terminais, tá? Que atuam dentro do porto. Esses terminais, alguns vão ser terminais 39 terminais do porto organizado, 8 terminais retroportuários e 6 TUPs, né? Então, tem ADM, TS, T39, Bracel, Eldorado, Suzano. Eldorado e Suzano é papel, Bung é farinha. Professora, só o Concais que é fora de contânia, né? Outras modalidades, né? Para outra coisa, né? A Bung, que é farinha, Citrosuco lá de sucos, né? Concais, Deikmar, Hidrovias do Brasil. Então, todos esses aqui são terminais que atuam dentro do Porto de Santos. Cada um desses terminais também a gente não pode esquecer que eles também geram resíduo, né? E tudo isso tem que ser verificado, e isso tudo tem que entrar no plano lá no gerenciamento de resíduos. Deixa eu voltar lá. Agora eu preciso saber como é que eu volto.
para o lugar onde Pois eu é. estava. Aí, professora, para esse ano que vem, onde era a Libra, vai ser Eldorado, Bracel e, se não me engano, Suzano. Vai pegar bastante gente, né? Papel, né? Vai ser só papel ali. É, só papel. Deixa eu ver agora como é que eu faço para voltar onde é que eu estava. Aqui, parar a apresentação. Então, gente, deixa eu voltar lá na minha apresentação que eu estava. Então, todas essas pessoas, né, todos esses agentes que estão lá dentro do porto, eles geram resíduos, né? E aí o porto tem que ter um plano, né? Então, a gente sabe que o Porto de Santos ele é responsável por cerca de 28,5% de todo o comércio exterior do Brasil e ele é ainda hoje o maior porto da América Latina. Então, tudo que é gerado de resíduo dentro do porto tem que ter um programa, uma programação, né, de como vai ser feita o descarte, o encaminhamento, né, de acordo com o que a gente já viu lá na PNE, na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, se vai ser logística reversa, como é que vai ser feito. E é por isso que vocês pegaram aí os relatórios. Cada ano tem um relatório dizendo qual foi o destino, né, quem foi que gerou mais ou gerou menos resíduo, como foi o destino, como foi feito. Então, esses relatórios são feitos para isso. Então, a administradora, como administradora, né, a Santos Ports Authority estabelece uma diretriz que tem que ser seguida por todos os atores do Porto Organizado de Santos. Né? Então, todas essas pessoas, né, todos esses órgãos que eu mostrei para vocês, o SPA tem que estabelecer uma diretriz geral, né, para todo mundo igual, e aí eles têm que fazer um plano de gestão de resíduos sólidos, que é o PGRS. Né? Esse plano ele tem que ser feito anualmente por todo mundo que está dentro do porto. É obrigatório depois de 2010, que veio a lei dos resíduos sólidos, então foi obrigatório que o porto tivesse esse relatório anual, por isso que a gente tem lá os relatórios de 2016, 17, 18, 19, 20, né? 20 foi o último que teve. Então, todos os arrendatários, operadores portuários, permissionários, autorizatários, embarcações e prestadores de serviços são geradores de resíduos, cada um com a sua particularidade. Né? Então, todas aquelas pessoas, né, todos esses órgãos, todos esses componentes que eu apresentei para vocês no início da aula, eles vão estar gerando resíduo o tempo todo. Né? Como a gente em casa que gera resíduo o tempo todo, como a gente em casa que tem lá, pegou lá um salgadinho, está gerando um resíduo, aquele saquinho de plástico virou um resíduo. Então, como todos vão gerar resíduos, eles vão ter que ter um plano, né, que vai atuar de forma padronizada para todo mundo, né, e de como vai ser gerenciado, né, de como esses resíduos vão ser gerenciados, né, e quais vão ser as ações que devem ser tomadas, né, por cada um desses órgãos. Então, quando é feito esse plano, né, quando esse plano é feito e cada um dos órgãos vai aplicando o plano no seu setor, eles têm que ir informando o que está sendo feito com cada um dos seus resíduos. Então, o gerenciamento desses resíduos do porto vão envolver um conjunto de ações que são para quê? Para minimizar cada vez mais. Então, qual é o objetivo sempre? Né? Sempre o objetivo de se fazer um planejamento ou de se fazer um plano qualquer, para que é? Para tentar minimizar a geração desses resíduos. Então, o que são? Então, várias ações são feitas nos lugares, né? Então, quais ações que vão ser adotadas? O Terminal X lá adotou a ação de colocar as latas de lixo reciclável, eles fazem eles fazem cursos para os seus para as pessoas, para incentivarem a fazer a reciclagem de lixo, incentivarem a utilizar menos coisas que vão ser poluentes, enfim, cada um vai ter lá as suas ações que vão estar em atendimento a esses requisitos, né, ambientais e também de saúde pública.
Então, a gestão sustentável dos resíduos sólidos vai se basear na não geração e no princípio dos 3 R's, que eu já falei para vocês numa outra aula, que eles foram apresentados lá na Agenda 21, que é redução, né? Se reduz o uso de matérias-primas, de energia, desperdício de fontes geradoras, de reutilização, né, direta dos produtos e de reciclagem de materiais. Então, esses 3 R's, eles são muito importantes, e aí tem que se ter uma ação, uma atitude, né, em que se aplique esses 3 R's o tempo todo, né, que esses 3 R's sejam prioridade, né, em todos os setores do porto, para que a gente tenha cada vez menos geração de resíduos. Então, tudo aquilo que puder ser reduzido, a gente vai reduzir. Então, o que alguns lugares fazem? Redução da utilização de papel. Então, você fazer toda a sua documentação de uma forma digitalizada, você está fazendo o quê? Você está reduzindo o uso de papel, você está reduzindo o uso de caneta, papel e uma série de outras coisas que acabam gerando resíduos. Eu posso reutilizar alguma coisa que já foi usada, posso reutilizar qualquer um dos meus equipamentos ou qualquer coisa que eu trabalho, eu posso fazer reutilização? Posso. Então, vamos reutilizar. E reciclar o material, né? Reciclagem, aí cada um vai fazer da sua maneira, né? Com o recolhimento do lixo reciclado, encaminhando para ONGs, encaminhando para alguns locais, e aí cada um vai ter a sua forma de trabalhar com a reciclagem de seus materiais. A Ecofaxina é uma ONG que atua aqui em Santos, e a Ecofaxina ajuda nessa recuperação e nessa reciclagem de materiais, né? Eles atuam mais na área de mangues, né? Na área aí com a população ribeirinha e tal, mas eles estão sempre aí de olho nessa reciclagem, nessa reutilização e nessa redução com a limpeza de toda a área portuária. Cada um tem os seus resíduos próprios, né? Então, cada um desses elementos que eu mostrei para vocês aí, esses atores do porto, eles vão ter os seus resíduos, e aí, para isso, né, a Santos Port Authority vai ter um programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Esse programa é fornecido para todo mundo que atua dentro do porto, e aí cada um vai ter que ter a sua parcela, né? Vai ter que ter o seu comprometimento em gerenciar os seus resíduos e vai ter que comunicar para a Santos Port Authority o que está fazendo com os seus resíduos, né? Então, além de desenvolver uma cultura focada na sequência lógica daquilo que eu já falei para vocês dos R's, né? Da não geração, redução, reutilização e reciclagem, também vai ter aí um comprometimento no tratamento dos resíduos e também da disposição final do resíduo dele. O que eu estou fazendo com o meu lixo? Eu estou colocando num local que é ambientalmente adequado para esses rejeitos? Eu estou educando as pessoas que trabalham naquele ambiente para que essas pessoas não gerem resíduos, para que essas pessoas tenham a responsabilidade? Então, cada um vai ser responsável pelas suas atitudes, né? Então, esse programa de ter esse plano, ele foi elaborado a partir da lei que a gente já viu na aula passada, da PNRS, né? Da Lei 12.305 de 2010, e essa lei definiu aí a necessidade, né, que os portos, porque se a gente der uma passeada pelo porto, né, se a gente tirar um dia para passear pelo porto, a gente vai ver a sujeira que existe no porto, tá? Existe muita sujeira, existe muito resíduo, existe muita coisa que não... Era pior, tá, gente? Era bem pior antes da PNRS, era muito pior, né? Hoje ainda existe aí uma regulação, existe uma obrigatoriedade em se fazer alguma coisa para não gerar lixo, para fazer um descarte adequado, né? Para que a gente tenha aí um porto cada vez mais limpo. E também esse programa foi elaborado baseado nos artigos 5º e 6º da Lei 9.966 de 2001, na resolução da CONAMA número 5 de 93, na resolução da Anvisa RDC número 56 de 2008,
que diz a respeito ao estabelecimento de diretrizes que têm que ser acolhidas pela autoridade portuária na geração de resíduos. Então, esse programa foi todo baseado em legislação, tá? Como eu já disse para vocês, não sou advogada, não estou aqui para ensinar lei, a gente está aqui só para tentar interpretar aquilo que vai ser necessário para que a gente tenha aí um final mais feliz com os resíduos. Então, a Santos Ports Authority vai promover anualmente uma compilação dos dados da geração e da destinação dos resíduos sólidos do porto organizado. Então, todo mundo que está lá dentro do porto organizado vai ter que fazer um relatório, né? Vai ter que entregar um relatório para a SPA anualmente, que são aqueles relatórios que vocês têm em mãos, né? Os grupos estão trabalhando com os de 2018, 2020, 2019, 2020, para a gente ter ideia do que foi feito aí de um ano para o outro. E são esses os relatórios que a SPA depois organiza e divulga, né? Dizendo o que foi feito durante aquele ano com os resíduos gerados por cada um. Então, essa compilação vai resultar num relatório anual, com análise e discussão dos dados, né, evidenciando os pontos críticos e indicando algumas ações que têm que ser buscadas para o ano seguinte, né? Então, esse o objetivo desses relatórios que estão com vocês aí, o relatório de 2018 e 2019, buscando soluções para algumas coisas que ficaram mal explicadas ou que foram mal conduzidas, né, buscando aí pontos críticos para ser resolvidos no ano seguinte. Aí, a gente vai ter um plano de gestão de resíduos sólidos. Essa parte aqui que eu estou colocando para vocês, eu tirei exatamente de dentro do plano do Porto de Santos, o plano que eu peguei, o plano de gestão de resíduos sólidos do Porto de Santos, e fui tirando os pedaços, né, para a gente poder ler juntos o que diz esse plano e o que deve ser feito, né, pelas empresas. Então, é uma complementação desses relatórios que vocês têm. Vejam bem, esse trabalho que a gente está fazendo, vocês não são obrigados a ficar presos somente naquele relatório. Vocês podem buscar informações adicionais em revistas, em notícias de jornal, em outros lugares. Se de repente vocês leram alguma coisa que chamou a atenção de vocês, vocês falam assim, bom, eu quero ver, então, esse local aqui teve um resíduo em excesso, ele deu uma destinação X, uma destinação Y, quero pesquisar um pouco mais. Vocês não precisam ficar presos só ao relatório, tá, gente? Vocês podem pesquisar fora também, né? A ideia de se escrever um artigo é sempre tentar pesquisar mais coisas que venham complementar a ideia inicial, tá? Então, o plano de gestão de resíduos sólidos vai visar uniformizar as ações realizadas na gestão e gerenciamento de resíduos dentro do Porto Organizado de Santos, buscando desenvolver e consolidar uma cultura focada na não geração, redução, reutilização, reciclagem de resíduos, recuperação de materiais e no repensar a questão dos resíduos. Então, gente, vejam que todo esse plano ele é focado e baseado naquilo que a gente já falou, né? De tentar não gerar resíduos, reduzir ao máximo, reutilizar quando for necessário, fazer a reciclagem quando der, fazer a recuperação quando for possível, né? E também tem a questão da logística reversa, que também está sendo contemplada dentro do plano, né? Dentro da PNRS, e vai monitorar ações integradas que são voltadas para a educação e gestão ambiental em toda a comunidade portuária do Porto Organizado de Santos e circunvizinhanças. Então, é necessário que se faça uma educação, né, que se tenha uma educação para todas as pessoas que trabalham e estão envolvidas em atividades dentro do porto. Não adianta eu querer ter um porto verde, ou querer ter um porto limpo, e as pessoas não serem educadas para isso, né? Então, essa educação, ela é necessária. Então, é claro que é um passo de formiguinha, que é um trabalho de formiguinha, que ele está vindo aí aos poucos, ele começou lá em 2010 e está vindo ano a ano, semestre a semestre,
com ações, com as pessoas ligadas ao meio ambiente, com ações ambientais, né? E isso é claro que é um trabalho que ele é lento, né? Mas que ele é necessário. As universidades estão envolvidas, né? Universidades como a Unifesp está envolvida com projetos dentro do porto para que se faça aí uma destinação consciente dos resíduos portuários, né? Então tem muita gente, muita ciência também envolvida nessa história toda, né? Isso aí não está sendo pego do nada, né? A Unisanta está envolvida, né, com seus laboratórios, com suas pesquisas de ecotoxicologia. A Unifesp tem lá o pessoal da biologia marinha que está envolvida com alguns terminais, trabalhando em conjunto com alguns terminais portuários, buscando que não se tenha uma contaminação ou uma coisa aí que fuja do controle com o descarte dos resíduos. Então, essas coisas, essas atitudes, quando eu fiz o meu mestrado lá em 2013, né, acho que foi 2015 que eu terminei meu mestrado, a Unifesp já estava com um projeto dentro do porto. Inclusive, algumas pessoas do meu mestrado foram trabalhar junto com a Unifesp como estagiários para tentar aí, achar algumas soluções alguns estudos, né, achar algumas soluções aí de destinação de alguns resíduos dos terminais, né? Então, resíduos poluentes, né? Resíduos do que sai de dentro dos navios, né? Por exemplo, o colega falou da água que ele viu lá dentro, saindo de dentro do navio, né? Isso também é resíduo, isso daí também tem que ser gerenciado, isso também é um plano de gerenciamento que tem que ter alguém lá coletando aquela água, verificando que água que é aquela, se tem a CETESB vai estar envolvida para saber se aquela água que está saindo de dentro do navio é uma água que está limpa, se é uma água do porto mesmo de Santos, se é uma água que está vindo de um outro porto e está contaminada. Professora, Oi. Desculpe interromper. Pode eu falar. Eu não sei quando o navio está navegando, quando eles fazem as necessidades fisiológicas deles, será que não vai para o mar? Olha, Gera essa dúvida aí. Eles têm, dentro dos navios, tem uma coleta, tem as águas, né? Dentro de todo navio tem as águas. Tem a água cinza, a água branca e tem as águas negras. As águas negras de um navio é toda água de fossa, de necessidade, tudo isso são essas águas negras. As águas negras, imagine então um navio de passageiros, que são 5.000 passageiros dentro de um navio, né? 5.000 pessoas, incluindo tripulantes e passageiros, né? Então, os navios possuem mini usinas, tá? Essas usinas são usinas de tratamento dessas águas negras, né? Que são águas de fossa mesmo, né? Quando eu fui fazer o meu mestrado, a minha ideia era fazer um estudo, a minha dissertação, eu ia fazer um estudo sobre o lixo gerado dentro dos navios de passageiros. Mas é muito difícil você entrar nesse meio para você conseguir verificar o que realmente está sendo feito de fato, né? Qual é a destinação de todo o lixo de um navio de passageiros, né? Então, como é que se destina comida, como é que se destina xixi, cocô, como é que se destina lixo que você recolhe, como é que você destina bituca de cigarro que você recolhe. Então, tudo isso é muito complicado de você entrar dentro, você conseguir penetrar nesse ambiente para conseguir estudar de perto aí, e muitos armadores não querem, né? As empresas não querem que seja divulgado como eles gerenciam o lixo, né, dentro de uma embarcação. Então, é muito complicado. Eu sei que o lixo de comida, pedaços de comida que pode se jogar ao mar, eles jogam ao mar, os peixes comem, né, comidas, coisas assim que não gera nenhum tipo que não afeta, né, o meio ambiente. Algumas coisas eles podem jogar no mar, mas não é tudo não, viu? Eles não podem jogar as necessidades, não podem jogar nada disso no mar. Essas águas elas têm que ser tratadas numa mini usina que tem que ter dentro de todos os navios.
né? Mas é uma coisa meio difícil de penetrar para conseguir entender exatamente como que é. É um assunto meio tabu, sabe? É uma coisa meio tabu para a gente entender exatamente. Professora, Oi, e o esgoto de Santos? Vai não pro mar? entendi. Seu microfone está pipocando e eu não estou escutando. O esgoto. Professora, eu acho que eu trabalhei no projeto do navio plataforma P-47, que eu sou da área de inspeção de equipamentos e de soldagem. E é exatamente isso. Dentro do projeto do navio, existe uma ETA, né, uma estação de tratamento de águas, e é depois descartada no mar, depois de tratada. Exatamente. Eles têm que ter uma mini usina que trate essa água e aí sim poder descartar, né? Toda essa água tem que ser tratada, assim como a gente tem aí nos tratamentos de esgoto, né? Tratamentos de a gente também, os navios também tem que ter o tratamento. Mas alguém estava falando antes, eu não estava conseguindo ouvir. Era eu, Arnaldo, professor. Fala, Arnaldo, o que você estava falando? Então, o esgoto ali da praia não vai para o mar, aquele esgoto? Mas ele é tratado, né? Existe um tratamento ali. É feito tratamento. É feito tratamento. Você não pode jogar no mar in natura, né? Você tem que fazer o tratamento, é feito tratamento. Todas essas águas que são jogadas ao mar, né? Toda água de fossa, ela tem que ser tratada, e elas são tratadas, tá? Não tem como você jogar água lá sem ter o tratamento. Claro que ainda tem muita coisa a ser feita, claro que ainda tem muita coisa a ser estudada, né? Tem muita ciência ainda a ser envolvida nisso, ainda tem muito medicamento que está indo através da urina para o mar, né? Tem muita coisa que ainda está sendo feita aí, buscando-se soluções para que não se faça contaminação da vida marinha, né? Mas é uma coisa que não para, está sendo constantemente estudado, tá? Bom, então, dessa forma, vai ficar determinado, né? Para esse plano de gestão dos resíduos sólidos, vai ficar determinadas algumas questões, vão ficar determinadas que vão ser aplicadas para todos, né? Então, a primeira delas, ele é numerado por letras, né? Está lá no plano isso. Né? Todas as ações para o gerenciamento dos resíduos dentro do porto organizado seguirão o estabelecido no Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, chamado de PGRS. Esse programa de gerenciamento ele é distribuído para todo mundo, né? E esse programa tem que ser seguido da mesma forma por todo mundo que trabalha dentro do porto organizado. Ele vai ser instituído no âmbito da regularização ambiental do Porto de Santos, junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Então, o IBAMA vai estar controlando essas ações, né, para o gerenciamento desses resíduos para todo mundo que trabalha dentro do porto organizado. E vai ser para todo mundo igual, né? A letra B vai determinar o gerenciamento de resíduos no porto organizados por todos os seus autores. Ele vai ser baseado nas diretrizes estabelecidas pela Resolução Anvisa RDC 56. Essa resolução é Resolução da Diretoria Colegiada RDC Anvisa 56, de 6/8/2008, e ela dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas sanitárias no gerenciamento de resíduos sólidos nas áreas de portos, aeroportos, passagens de fronteiras, recintos alfandegados. Essa resolução da Anvisa é para ser aplicada em todos esses ambientes, tá? E também aí tá nesse plano de gestão de resíduos do Porto de Santos. Também pela Lei 12.305, que é a PNRS, que a gente já estudou, né, que é de 12 de agosto de 2010, que foi regulamentada por um decreto, né, que é o 7.404, de setembro de 2010, de dezembro de 2010. Na letra C, para fins de padronização, existe uma lista, tá? Uma lista brasileira de resíduos sólidos. Essa lista de resíduos sólidos são as listas que vocês têm lá naqueles relatórios, né, dos resíduos. Ela é uma lista instituída pela Instrução Normativa do IBAMA,
né, uma instrução número 13 de 2012, o IBAMA fez essa listagem. Ela vai ser utilizada por todo mundo que for ter que aplicar esse plano de gestão de resíduos sólidos dentro do porto organizado, e eles vão fazer um inventário e fazer a sua declaração para a administração portuária baseado nessa lista. Essa lista ela é baseada numa lista internacional, tá, gente? Essa lista internacional existe, então ela foi baseada nessa lista internacional para ser utilizada aí como uma lista brasileira. Então, todos os atores do Porto de Santos vão ter que apresentar à administração portuária uma vez por ano, né, antes do início das suas atividades, né, quando for aplicável, os programas de gerenciamento de resíduos sólidos atualizados e elaborados de acordo com instrumentos legais apresentados no item B do plano e no roteiro para elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos no Porto de Santos. Esse plano está disponível no site do Porto, do Santos Port Authority, está lá disponível para quem quiser pegar. Eu peguei para a gente poder trabalhar, para a gente entender um pouquinho melhor o que era esse plano. Então, anualmente, todos esses atores que a gente viu lá no começo da aula, eles vão ter que apresentar para a gestão portuária, para a administração portuária, todos os seus atos, né? Tudo que eles estão fazendo para que possa ser depois gerado aquele relatório que vocês pegaram. A administração portuária vai coletar todos esses dados, então vai fazer um relatório anual. Então, a administração portuária vai analisar os programas, né? Vai solicitar se tiver que fazer alguma adequação, alguma correção, até que esteja tudo aprovado direitinho, para que depois possa ser apresentado e gerar esse relatório final aí, que é o relatório que vocês têm em mãos. Todos os atores do Porto de Santos vão apresentar a administração portuária mensalmente, tá? E aí já não é mais anualmente, é mensalmente um inventário dos seus resíduos. Então, todo mês, o pessoal da ANTAC, né, que está lá, que atua dentro do Porto de Santos, vai fazer um inventário do que eles geraram de resíduos, o que eles fizeram, como eles destinaram, qual foi por exemplo, né, a ANTAC tem lá um escritório funcionando. Então, eles usaram 500 folhas de papel, 100 canetas, tudo isso acabou virando descarte, né? O que eles fizeram com isso? Como é que eles destinaram? Então, mensalmente, né, eles vão ter que apresentar para a administração portuária o que eles geraram de resíduos, de lixo e tudo mais, e o que foi feito com isso, né, com comprovação aí, se a ANTAC destinou o lixo lá para a ONG fulana de tal, que trabalha com papel. Então, eu tenho que ter lá um comprovante da ONG dizendo que a ONG veio lá e retirou esse lixo da ANTAC, que foi levado para reutilização, para retrabalho e tudo mais. Então, mensalmente, todos os órgãos vão ter lá um departamento responsável por dizer o que está acontecendo com o resíduo gerado por cada um deles. Esse inventário vai ser apresentado numa planilha, que ela é padronizada, geralmente uma planilha de Excel, né? Até o 15º dia do mês subsequente ao mês de referência. Então, o meu mês de referência é agosto, até 15 de setembro eu tenho que mandar a minha planilha do que eu fiz com o meu lixo de agosto. Até o 15 de outubro eu vou ter que mandar uma planilha do que eu fiz com o meu lixo de setembro. E assim sucessivamente, todo mundo vai ter que fazer esse relatório mensal, né? Para fins de atendimento ao registro de emissão e transferência de poluentes, que é chamado de RETP, né, que foi instituído pelo Ministério do Meio Ambiente, todos os atores do Porto de Santos, cadastrados junto ao Cadastro Técnico Federal do IBAMA, né, estarão sujeitos ao pagamento de taxa de controle e fiscalização ambiental e devem apresentar semestralmente à administração portuária, né, os quantitativos de emissões e transferências decorrentes da geração de resíduos sólidos. Tá? Esses dados devem ser apresentados até 30 dias após o semestre de referência. Então, o primeiro semestre terminou 30 de junho, até 30 de julho, eles têm que apresentar esse relatório aí, esse registro de emissão de transferência de poluentes.
Todos os atores do Porto de Santos que exerçam atividades de longa duração, ou seja, com mais de 2 anos, devem apresentar metas progressivas para a redução da geração de resíduos sólidos em suas atividades. Então, gente, está lá um órgão trabalhando lá dentro, está com uma atividade lá que vai ter uma duração de 2 anos, exceto obras e reformas, né, que é o que diz no plano. Então, eles vão ter que apresentar metas para estar sempre reduzindo, né, cada vez mais a geração dos resíduos nas suas atividades. Então, eles fazem lá a planilha de agosto. Na planilha de agosto, eles entenderam que eles tiveram lá uma geração X de resíduos. Para setembro, eu tenho que ter um plano para diminuir esse resíduo, tá? Então, é importante que sejam apresentadas metas progressivas para que se reduza a geração dos resíduos. As metas vão ser apresentadas anualmente à administração portuária. Então, eles vão ver lá, né, eles vão ter o relatório deles do ano de 2018, por exemplo. Né? Eles viram lá no relatório deles que eles geraram, sei lá, 1.000 toneladas de resíduo. Então, eles têm que ter uma programação para diminuir isso. Em quantos por cento? Eu vou ter uma atitude, vou ter uma ação que vai diminuir em 20%, em 30%, em 40% esse resíduo gerado em 2018 para o ano de 2019. Então, a minha meta para 2019 é que haja uma diminuição, né? Então, tem que ser feita, dentro desse plano, tem que estar lá contemplado, né, um plano de diminuição de resíduo. A administração portuária vai regular o gerenciamento, né, dos resíduos do Porto Organizado de Santos, instituindo e atualizando resoluções que versem sobre o tema, fiscalizando todos os atores do Porto na implantação e operação de seus programas de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, gente, a administração portuária vai ter um departamento, tem um pessoal que é específico para gerenciar, né, junto a esses atores, junto a essas pessoas, a esses órgãos que trabalham no Porto Organizado, eles são responsáveis em fiscalizar todo mundo para saber se a implantação, a operação dos seus programas, se está tudo sendo seguido. Eu fui lá e eu fiz um programa maravilhoso, né? Falei coisas lindas, né, que eu vou fazer lá no meu setor, eu vou ter lixo limpo, eu vou ter energia renovável, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu fiz um plano maravilhoso, né? Mas quem vai ver se realmente eu estou fazendo isso? Né? Então, a administração portuária vai ter lá um órgão competente que vai estar fiscalizando para ver se esses atores estão fazendo aquilo que eles se comprometeram a fazer, né? E vão estar sempre atualizando o plano de acordo com as ações que foram tidas. Então, sempre vai ter alguém fiscalizando esses planos para saber se realmente estão sendo aplicados ou não. A administração portuária promoverá campanhas periódicas de conscientização junto à comunidade portuária. Então, dentro do Porto Organizado, a administração portuária também vai ser responsável por ter ações, por ter campanhas, né? Então, por exemplo, tem campanha do lixo zero, então a administração portuária vai ser responsável de promover algumas campanhas que reduzam cada vez mais a geração dos resíduos, né? E também que se faça aí um gerenciamento e uma destinação adequada aos resíduos que foram gerados dentro do porto. Os dados que são relacionados ao gerenciamento dos resíduos sólidos no Porto Organizado vão ser divulgados pelo site do Santos Port Authority, conforme esses relatórios que vocês têm em mãos aí. Então, anualmente é feito aí um relatório e divulgado dentro do Porto de Santos. Gente, isso não é só no Porto de Santos, tá? Isso é em todos os portos. A gente está pegando como base o Porto de Santos porque é onde nós moramos, né? O nosso quintal. Mas todos os portos têm esses mesmos planos de gestão de resíduos sólidos, tá, gente? Cada um trabalhando da sua forma, mas todos os portos têm isso. Então, com o foco no estreitamento da relação porto e cidade, né? Então, tem que haver... a gente ouve muita reclamação, né? Eu moro numa área portuária, é muita sujeira, é muita poluição, é muito não sei o quê. Então, é importante, né, que haja um estreitamento da relação
do porto com a cidade onde ele está, né? Então, tem que ter aí uma amizade, vamos dizer assim. Então, a administração portuária tem que promover um diálogo com as prefeituras, com os órgãos fiscalizadores, né, com o Ministério Público, para que seja a implantação dos acordos sejam feitas e cumpridas, né? O porto organizado e a população vizinha tem que estar sempre participando, né? Então, aí entra também a logística reversa dos resíduos, né, que tem aí uma responsabilidade pós-consumo, e aí esse diálogo com as prefeituras é muito importante, né? Esse diálogo que o porto tenha com a prefeitura, no sentido de gerenciar todos os resíduos, é também muito importante para que a população também fique satisfeita em morar numa cidade portuária, né, onde ela não tenha a poluição, onde ela não tenha sujeira, né? Tudo isso, gente, são ideias incríveis, maravilhosas, né? Que a gente sabe que às vezes ficam muito difíceis de sair do papel, né? Mas a ideia desse plano de gestão de resíduos é isso. Então, o cenário operacional do Porto de Santos vai compreender a autoridade portuária, os arrendatários, operadores portuários, tudo isso que a gente já viu, né? Que são as empresas com a permissão de uso, servidão de passagem diária do porto organizado, os autorizatários, as empresas instaladas fora do porto organizado, as embarcações, a gente não pode esquecer das embarcações, que são parte muito importante, e as embarcações acabam meio que fugindo do controle em muitos momentos, porque a embarcação é uma casa que anda sozinha, né? Na verdade, eu tenho lá um navio que ele tem lá toda a infraestrutura e ele está andando, ele está circulando por portos, né? Por vários portos. Então, é importante que a gente entenda também que as embarcações também estão aí participando desse relatório da geração de resíduos sólidos. Então, todos esses geradores, cada qual deles com a sua particularidade, tem que ser mantido em controle para a geração dos resíduos, e excetuando só os autorizatários dos terminais de uso privado, todos os outros têm que estar sob controle. E a Codesp, eu entro Codesp aí sem querer, não é Codesp, tá? É Santos Port Authority. Então, desde 2010, a SPA tem um sistema de coleta de dados mensal junto a essas empresas. Então, desde quando foi colocada a lei da PNRS. Então, desde a lei da PNRS, que a SPA tem esse sistema de coleta dos dados junto a todas as empresas que são geradoras de resíduos sólidos, e aí são declarados, a SPA tem controle de tudo aquilo que é gerado dentro do Porto de Santos, tá? Os dados que não são inventariados, classificados com base nessa instrução do IBAMA número 13, é divulgado pela lista brasileira dos resíduos sólidos, que é aquela lista que eu falei para vocês, tá, gente? Que é uma lista baseada numa lista internacional, existe uma lista padronizada que é baseada numa lista internacional. Então, é inspirada na lista europeia de resíduos sólidos, que vem sendo utilizada pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras. Então, existe uma lista europeia, uma lista internacional, e aí o Brasil, inspirado nessa lista, também fez a sua lista aí de resíduos sólidos. Os relatórios vão ser utilizados, os dados fornecidos por diversos atores do porto organizados, e vão ser divididos em 3 grupos. E aí eu só estou falando daqueles relatórios que estão com vocês, tá? Os grupos são autoridade portuária, arrendatários e permissionários e embarcações. Então, aqueles relatórios que vocês têm vão ser tirados, né, desses 3 grupos aí que geram os resíduos. Então, as particularidades de cada grupo desse vai ser detalhada no relatório de cada ano. Então, quem pegou lá o relatório de 2018 vai ver as particularidades detalhadas do relatório de 2018, né, de cada um dos grupos. Os dados da destinação dos resíduos sólidos devem ser enviados mensalmente para a equipe de gerência do meio ambiente da Santos Port Authority, em um modelo que é padronizado, tá? Eles recebem esse modelo, todo mundo recebe um modelo padronizado para poder preencher e devolver, né? Com os documentos comprobatórios das operações.
Então, por exemplo, como eu falei para vocês, eu tenho lá o meu resíduo, eu encaminhei para uma ONG que faz uma reciclagem e tal, então eu tenho que ter os documentos comprobatórios daquilo que eu estou dizendo que eu fiz com o meu resíduo, tá? Os manifestos de transporte de resíduo, então eu retirei o resíduo daqui, por exemplo, eu recolhi, fiz uma campanha para recolher pilhas e baterias. Todas as pilhas e baterias que são utilizadas lá no meu terminal, eu fiz uma campanha, eu recolhi tudo e chamei lá um local que veio e retirou. Então, eu tenho que ter um manifesto desse transporte, eu tenho que ter uma comprovação de que X pilhas, X baterias foram retiradas daquele terminal na data tal, foram enviadas para tal lugar com a destinação XYZ, tá? Então, é importante que toda ação, né, que for tomada dentro dos terminais ou dentro de cada um desses, dentro de uma embarcação, seja documentada e guardada, porque isso vai ter que ser apresentado lá para a equipe para essa gerência de meio ambiente da Santos Port Authority. Então, a indicação do CADRE, né? CADRE é um certificado de movimentação de resíduos de interesse ambiental, né? Por exemplo, esse exemplo que eu dei agora das pilhas, né? Então, esse CADRE, ele pode ser preenchido aí, então eu mandei retirar as pilhas, mandei retirar as baterias, então eu tenho aí essa indicação, né, de um certificado, né, que eu tenho de uma destinação final de um resíduo que foi feito por mim, né? Feito lá. Quando eu digo feito por mim, né? Eu estou me colocando no lugar de uma embarcação ou de um terminal, né? Então eu tenho que dar conta do que foi feito do meu resíduo. Então, os quantitativos vão corresponder aos relatórios, né, que forem apresentados. As equipes da Santos Port Authority vão validar esses dados, né, e vão devolver se for necessário, né? Por exemplo, o terminal foi lá e fez vamos dizer, a Bung, né? A Bung é um terminal que funciona dentro do porto. A Bung foi lá e fez o relatório deles, dos resíduos deles, eles trabalham lá com farinha, trabalham com grão, então foi feito lá um relatório do que foi feito com os resíduos deles. Então, a equipe da SPA, né, da Santos Port Authority, vai ter que ir lá e validar se esses dados realmente estão corretos, se esses dados estão, se os números estão certos, se eles estão colocando, se eles estão declarando tudo que foi feito. Está faltando alguma coisa, a SPA vai devolver para a Bung vai ter que refazer, vai ter que devolver, então, até que fique dentro dos padrões que são aceitos aí para depois fazer parte do relatório anual, né? Então, as ações de fiscalização também são regulares e são verificadas em loco. O que é verificado em loco? A Bung fez lá um relatório. Eu vou ter que ter alguém que vá até o terminal da Bung e vá ver lá com seus próprios olhos, não fiscal, que vá verificar se aquilo está realmente, se realmente está tudo correto, se realmente está como está sendo declarado, está sendo feito lá no terminal. Então, gente, essa era a nossa aula de hoje, para que vocês pudessem entender um pouquinho melhor esses relatórios que vocês têm em mãos, tá, gente? Esses relatórios, né, a geração desses relatórios, como que eles são feitos, como que eles são baseados, eles são feitos dessa forma. É uma forma bastante difícil, bastante complicada. A gente sabe aí que num mundo perfeito, né, isso funcionaria às mil maravilhas. Não é à toa que a gente tem aí a fama de ter a melhor lei, né, de política ambiental. A PNRS ela é considerada a melhor do mundo, né? Ela é considerada a mais completa do mundo. Mas ela é muito difícil de ser aplicada, porque ela depende de muita gente, ela depende de muitos atores, ela depende de muita luta, né, dentro dos ambientes para que ela possa ser levada a sério, levada à concretização mesmo, né? Então, é uma lei muito complicada, é uma lei muito, muito cheia de detalhes, né? Isso é só um pedacinho dela do que vai resvalar dentro do porto. A gente já viu aí a aplicação dela em vários outros lugares, né? Em outros momentos, aí quando eu dei a explicação do que era a PNRS. E aí eu resolvi trazer aqui para a área portuária, para esses relatórios que eu dei para vocês entenderem como esses relatórios são feitos.
Então, tem gente especializada fazendo isso, tem até empresa especializada e contratada, terceirizada, para ajudar esses terminais, esses locais a fazerem os seus relatórios particulares, né? E depois essa geração desse relatório final que vocês têm em mãos é feito lá pelo Santos Port Authority. Gente, alguma pergunta? Eu sei que é uma aula que foi bem dura, né? Uma aula cheia de dados, né, para vocês, mas vocês não têm que decorar nada, é mais para vocês entenderem, né, como que é feito, como que é baseado, como que é feito dentro do porto aí para vocês terem uma ideia de como que esse resíduo que é gerado dentro do porto, o que acontece, né? O que está sendo feito para melhorar, né? No sentido de limpar, né? De ter um Porto Verde. A ideia é que o Porto de Santos venha a ser um Porto Verde, né? Ainda tem muita coisa para ser feita dentro do porto para que ele chegue a ser um Porto Verde. Ainda tem muito caminho aí pela frente. Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma declaração? Pode ser diferente da aula? Claro, Pergunta? pode falar, Hugo. A senhora pode dar uma dica aqui que vai cair na prova da senhora? A minha prova vai ser baseada em acidentes ambientais. Eu acho que eu já fiz, eu já coloquei lá no ambiente. Já. Eu dei 10 temas, eu estou colocando lá 10 temas, vocês vão escolher um tema na hora e vão fazer uma pesquisa. Vai ser bem tranquila, não vai ser nada muito cheio de dados, muito cheio de coisas, só que vocês vão ter que aplicar aí as coisas que eu ensinei para vocês, de citação, de referência, que a gente vai ver na segunda parte da aula hoje, que vocês vão ter que utilizar para fazer esse documento da prova. É uma dissertação que vocês vão ter que fazer, uma redação. Mas vai ter que ser baseado aí com citação, com referência e tudo mais, para ter uma cara bem acadêmica. Aí, na segunda parte da aula, eu vou explicar direitinho, vou fazer um spoiler aí para vocês da prova. A prova ela vai abrir para vocês na próxima quinta-feira, a partir da meia-noite, né? Que ela abre e fecha às 23h55. Eu sugiro que vocês façam aí uma pré-pesquisa, né? No tempo. Vocês entrem para ver os temas da prova, façam uma pré-pesquisa, mas deixem para terminar a prova no nosso horário de aula, porque eu vou estar de plantão das 19 às 22, para que vocês possam fazer essa prova aí junto comigo, para que a gente possa ir tirando dúvida e tudo mais. Então, façam uma pré-pesquisa, assim que a prova abrir, se vocês quiserem entrar, olhar o tema, porque a prova vai abrir meia-noite, vocês vão poder entrar, olhar, ver, só não terminem, né? Peguem o tema, escolham o tema que vocês querem, e aí já vão pesquisando durante o dia, para a gente terminar juntos à noite, para ficar mais fácil para todo mundo. Porque aí eu vou estar aqui à disposição para ajudar vocês, inclusive ajudar vocês nas referências, nas citações, né? Eu vou estar aqui à disposição de vocês das 19 às 22 no dia da prova, que é na próxima quinta-feira. Respondi sua pergunta, Hugo? Respondeu, professora. Professora, em relação ao projeto, a senhora mandou as normas da BNT, se não me engano, foi no WhatsApp. Tem que fazer naquele padrão? Ou... eu mandei um template para vocês no WhatsApp, isso, né? Que é um padrão para vocês copiarem e colarem vocês lá dentro, para ele ficar com uma cara acadêmica, né? Aquele template, ele geralmente é utilizado para fazer artigo, para quando você faz trabalho e tal, então para ele ficar com aquela cara bem acadêmica. E eu pedi para que vocês me mandassem as coisas na próxima fase do projeto em documento Word, tá, gente? Porque PDF é muito ruim para eu corrigir, para eu ler, para eu, às vezes, fazer uma observação, uma alteração. Então, façam um documento Word, né, para me mandarem. Alguém me perguntou hoje se podia continuar naquele documento, fazer uma continuação daquela primeira fase. Pode. Quem quiser continuar no mesmo arquivo e continuar colocando, pode colocar no mesmo arquivo. Fala, Emerson, ia falar alguma coisa? Ô, professora,
aqui a senhora colocou uns tópicos aqui, né? Tipo, introdução, 3.2, geração de resíduos sólidos, aí depois considerações finais. São as partes do relatório que você tem que observar, que você vai ter que ler para entender melhor. Então, porque nós já fizemos aqui resíduos oleosos, né? Isso. Agora tem que fazer uma análise disso daí, certo? Certo. Sobre o que foi, no caso, estou com resíduos oleosos. Foi feito, aí agora eu tenho que fazer uma análise disso daí, um resumo, né? Isso. Com as minhas próprias palavras, não é isso? Isso mesmo. Tá ok. Tá bom? É isso aí. Gente, mais alguma questão, mais alguma dúvida? Fico pensando, professora, assim nós não teríamos o porto aqui, o que seria, né? É verdade. Mas teria outros portos, né, por aí afora. O porto aqui é um grande gerador de emprego, né, principalmente, né? A gente tem que dar graças a Deus que ele existe aqui na nossa região, porque ele realmente movimenta, né? É ele que traz o dinheiro. Professora, e de portos para portos o trabalho é o mesmo, né? Não muda, né? Exatamente. A mesma coisa. É a mesma sistemática. No mundo inteiro. Tá? Eu tive a oportunidade eu operei máquina, né? Essas máquinas de 20 pés, a Stacker, né? Você movimentou, de Richtstacker que você movimentava? Isso, a Stacker. Depois eu fiz o curso de RTG. O RTG é sensacional, professora. Não tem como, RTG. Dei uma aula de RTG para os alunos da terça-feira. Eu trouxe o professor Álvaro, deu uma palestra para o pessoal da... Eu só não fiz o... Vou te dar o link para você ver, bem bacana. Só não fiz o curso de Portaine porque o sindicato, né? Tem que ter o sindicato, aí o OGMO, né? Aí tem aquelas burocracia toda, né? Mas só chegar no RTG tá bom. Mas é sensacional, né? Tem umas coisas incríveis aí acontecendo. Depois eu passo para vocês o link da palestra do professor Álvaro que ele deu para o pessoal do quarto semestre, de alguns equipamentos de transferência, né? De container. É bem interessante, ficou bem legal. Depois eu passo o link para quem quiser assistir. E depois, no quarto semestre, eu dou aula de planejamento de navios para vocês, e aí a gente vê toda essa parte lá em planejamento dos navios. É bem interessante. Chip Planner, né, professora? Entra também, Chip Planner. Pô, me interessa muito, hein, professora? É mesmo? Que bom. Aí, no quarto semestre, eu dou aula de planejamento de navios. É bem interessante. Eu tive, hein, professora? Miguel. Eu tive a oportunidade sempre de trabalhar na área operacional, né? Igual eu falei para o professor Aguinaldo. Não é que eu nunca gostei de trabalhar em escritório, é porque tá no sangue mesmo. Provavelmente. Eu sempre gostei da área operacional. Então, eu acho que eu não me veria em escritório. Mas, assim, é bom você passar a conhecer tudo, né? Porque no dia a dia, você vê tudo o que acontece no dia a dia. Aí você começa a entender, né? É verdade. É impressionante que a gente tenha no sangue da gente. É imprescindível, né? Que a gente trabalhe numa coisa que está no sangue da gente, né? Que a gente trabalhe com gosto, né? E é bom que você, pelo menos você gosta dessa área, né? Talvez você não se desse muito bem com a área burocrática, né? Talvez você não conseguisse se relacionar muito bem na área burocrática. Mas depois, gente, se vocês quiserem, eu passo para você. Lá na minha página do YouTube, que eu estou colocando as aulas, tem uma playlist chamada SASMAC e tem uma playlist chamada Planejamento de Navios. As aulas de planejamento de navios também estão todas lá. Quem tiver interesse em dar uma olhada, em assistir alguma coisa, eu vou postar essa semana a palestra que o professor Álvaro deu, professor Álvaro da FATEC, que ele deu para o pessoal do quarto semestre, que ficou bem interessante, falando aí de umas coisas diferentes, de uns terminais novos, né? Terminal que tem lá em Dubai, que é um terminal incrível, totalmente automatizado, tem umas coisas muito bacanas aí na área. Aonde? No YouTube ou tá no... No meu canal do YouTube, eu vou colocar essa última aula, ainda não coloquei, mas no meu canal do YouTube, onde eu coloco as aulas de vocês lá toda semana, eu tenho 2 playlists, uma que chama Planejamento de Navios e uma que chama SASMAC, que são as aulas que eu dou para o pessoal aqui da UniBR, estão todas lá. Essa de planejamento de navio eu quero acompanhar, sim.
Então, planejamento de navios tem bastante coisa interessante. Tem umas coisas bem interessantes. Tá, eu vou procurar aqui. Eu vou Depois eu passar a seguir. Eu ponho lá no grupo, eu ponho o link para vocês. Tá legal. Eu ainda preciso postar as 2 últimas aulas que Ô, professora, o chip planner tem que saber um pouco de inglês, né? Tem. Poder, aliás, poder bordo, né? Essa área de gestão portuária tem que saber inglês. É importante saber. É importante fazer um curso de inglês para poder atuar. É importante. Eu tô no planejamento aí de fazer um começo. Eu ia começar agora, mas não deu. Mas no começo do ano eu já emendo já num bom curso aí de inglês aí. É importante que vocês façam, viu, gente? O curso de inglês é muito importante. Porque quem tem curso de inglês, quem tem inglês, tem grandes oportunidades muito, muito legais aí. Sempre que eu vejo, sempre que postam vagas e tal, sempre tem lá pedindo inglês. Então... eu sou da área industrial, como eu disse aí. Eu já vim da área industrial, eu trabalhei muito dentro de refinarias, entendeu? Uhum. Então eu já tava cobrando muito inglês. Mas agora que eu... Hoje é imprescindível. Gente, vou fazer um intervalo. E por sinal, o chip planner paga muito bem, professor. Salário não é ruim, não, hein? Paga muito bem, sim. Gente, vou dar um intervalo para vocês até 9 horas. Vou tomar um remédio para dor de cabeça, que eu estou explodindo dor de cabeça. Eita, professor. Sabe o que eu fiz? Eu comi chocolate. Quando eu como chocolate, eu tenho dor de cabeça. Eu tenho que parar com isso, né? Quem manda ser gorda gulosa? E aí eu como chocolate, eu tenho dor de cabeça. Acho que é por isso que eu não posso mais comer. Gente, eu vou dar um intervalo até as 9, tá? 9 horas a gente volta e aí eu vou falar um pouco mais sobre a prova, sobre os temas, né, da prova. A gente vai ter uma conversinha aí sobre como fazer a parte de referência, de citação, tá bom? Tá ok, professor. Então, 9 horas a gente está de volta.